No Evangelho de hoje, nós vamos ver Jesus dizendo que o Pai tem vida em si mesmo. O Filho, Jesus, tem vida em si mesmo. Olha que interessante. Algo que não acontece com a gente. Preste atenção, vou repetir. O Pai tem vida em si mesmo. Jesus tem vida em si mesmo. O Espírito Santo tem vida em si mesmo. Eu e você não temos vida por nós mesmos. A nossa vida, nós só temos vida se estivermos em Deus. Sem Deus nós estamos mortos. É sobre isso que eu quero meditar com você, a importância de você entender que eu e você somos totalmente dependentes de Deus e que sem Ele nós não temos vida. Eu quero provar isso para você. Sem Jesus, eu e você não temos vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João capítulo 5, versículo de 17 a 30. Naquele tempo Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Ainda como o Pai ressuscita os mortos, lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Olha que interessante. O Filho dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Preste atenção nessa palavra. Eu vou repetir ela. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Então, se eu ouço a palavra de Deus, se eu creio em Jesus, eu tenho vida, e não só vida, vida eterna. Não será condenado. O que significa essa vida eterna? Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo. Porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Santo Agostinho, sobre esta realidade, ele diz assim: se o Pai tem vida em si, o Filho também tem vida em si. Ele quis que entendêssemos algo quando disse em si mesmo. Há um segredo encerrado aqui nesta palavra: que se bata a porta para que seja aberta. Ó Senhor, o que queres dizer? Por que acrescentaste em si mesmo? Pois não tinha o apóstolo Paulo a quem fizeste viver vida? Tinha, diz ele. As pessoas mortas podem reviver e podem passar, crendo em tua palavra. Uma vez que tenham passado, não terão vida em ti? Terão, pois eu disse antes, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Portanto, os que creem em ti têm vida. E não disseste
em si mesmos. Mas ao falar do Pai disseste, assim como o Pai tem vida em si mesmo, e de novo ao falar de ti mesmo disseste, assim ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, assim como ele tem, ele concedeu. Onde ele tem? Em si mesmo. Onde ele concedeu? Em si mesmo. E onde é que Paulo tem vida? Não em si mesmo, mas em Cristo. Eu sei que é um texto um pouco difícil, talvez eu li e você não entendeu muita coisa, mas Agostinho está tentando mostrar o quê? O Pai tem vida em si mesmo. Jesus tem vida em si mesmo. E ele está dando o exemplo de Paulo. Paulo diz que tem vida, mas onde é que Paulo tem vida em si mesmo? Não, Paulo não tem vida em si mesmo. Então onde é que Paulo tem vida? Não em si mesmo, mas em Cristo. Onde tu, homem de fé, tens vida? E agora para você, onde é que você, homem de fé, tem vida? Não em ti mesmo, mas em Cristo. Vejamos se o apóstolo diz isso. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. Gente, que pensamento bonito. Aliás, para confirmar isso, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo de 3 a 4. Porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo vossa vida aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. O que a meditação de hoje está nos ensinando? Eu só tenho vida se eu estiver em Jesus. Sem Jesus eu não tenho vida. O Pai tem vida em si mesmo, Jesus tem vida em si mesmo, eu tenho vida em mim mesmo? Não, eu só tenho vida em Jesus. Eu dependo dele para ter vida. Escreve aqui nos comentários, só tenho vida em Jesus. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.